Tá joia, ótimo. Vamos então em total sintonia. Eu recebi vários e-mails, vários pedidos pelas redes, enfim. Jacir, explica um pouco sobre essas questões discursivas do Instituto OCP. A banca difere em relação ao perfil dessas questões. A prova era redação, agora é questão discursiva, isso tem diferença, enfim. Recebi várias perguntas. Aí eu fiz questão de nós termos um momento de interação, um momento de proximidade, uma vez que essa pandemia distanciou todos de uma forma muito brusca. Então, eu procurei fazer essa live justamente para nós estarmos em conjunto, bem próximos. Então, vamos lá conversar sobre o Instituto OCP no que diz respeito às questões discursivas. Primeira coisa que eu preciso que vocês compreendam, até se vocês quiserem colocar papel e caneta aí, vai ser de suma relevância, porque eu vou falar muitas coisas, nós vamos conversar muito hoje. Primeira unidade que eu preciso que vocês tenham em mente. Difere, Jacir, a questão discursiva de redação? Sim. Demasiadamente sim. Primeiro, a redação ela traz um tema contemporâneo e tal. A questão discursiva ela vai exigir de vocês um domínio que seja teórico e prático no âmbito para o qual vocês vão prestar a prova. Então, vamos aqui ter em mente o seguinte, não adianta de forma alguma, nós jogamos os termos aqui, ó, né? Não adianta de forma alguma vocês pensarem assim, olha, eu vou fazer uma redação pequena, compacta, e ela vai se transformar em questão discursiva para o Instituto OCP. Não. Vamos conversar nós todos aqui, olha. O perfil do Instituto OCP é um perfil diferente de toda a estrutura no que diz respeito à construção temática. Nós temos temas definidos tanto para a área da educação infantil como para a área primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental. Muito obrigada, equipe. Nós temos esses dois temas já demarcados dentro do edital de vocês. Vou até puxar a tela aqui, só para recordar com vocês os temas, e eu vou puxar o perfil do Instituto OCP, que é um perfil necessariamente piramidal. Jacira, o que é isso e tal? Eu vou explicar, vou fundamentar, e nós vamos conversar sobre esse perfil hoje. Dentro do edital de vocês, você já tem essas temáticas lá definidas. Então, o Instituto OCP já mostrou a temática. Aí o candidato tem a leda, sabe, o leda engano, a relação assim, de achar, de acreditar, que por já ter definido o tema no edital, que a escrita vai ser mais fácil, que ele já tem um tema definido, então ele pode relaxar, muito pelo contrário. Quando se define o tema, o que essa banca quer é uma relação intrínseca exatamente sobre as referências bibliográficas e os conteúdos que estão estipulados dentro da referência do edital de vocês. Então vamos aqui pensar. Dentro da educação infantil, olha o que a banca já norteou como base de tema. Ela colocou assim, ó, então vocês terão duas questões discursivas. Cada uma delas valendo 30 pontos. Né? Vocês têm que tirar, como é eliminatória e classificatória, 50% delas para vocês pensarem assim, não fui eliminado do concurso. Mas como é classificatória também, todos os décimos que vocês tirarem a mais ou a menos dá diferença na posição de vocês dentro da classificação. Vamos enxergar aqui o seguinte. Quais são os temas para a educação infantil? Leitura e escrita na educação infantil, ok? O brincar como eixo do trabalho pedagógico na educação infantil. Indissociabilidade entre o cuidar e educar, ou seja, o cuidar e educar são duas unidades que se fazem o quê? Em conjunto, intrínsecas, né? Na educação infantil. Então, esses são os temas, as bases temáticas para a educação infantil. Primeiro e segundo ciclos do ensino. Vamos lá, fundamental. Leitura e escrita nos anos iniciais do ensino fundamental, alfabetização na perspectiva do letramento e numeramento. Joia. Para os demais cargos, eles sinalizaram o seguinte. Por exemplo, para professores de educação física, geografia, matemática, língua estrangeira, eles sinalizaram que será uma unidade específica no edital, ok?
dentro do conteúdo deles. Joia. Vamos aqui enxergar o que isso interfere. Quando nós pensamos que é o Instituto AOCP que vai elaborar essa prova, quais são os erros que esse candidato comete, que eu já preciso que vocês tenham de antemão compreendidos para que vocês não os façam. Primeiro erro, ele tenta escrever em cima daquele tema, ok? Ah, Jacira, o brincar e o cuidar na educação infantil como algo que é o quê? Intrínseco. É isso aí que ela colocou como tema, veio essa temática dentro daquelas 3 gamas, veio essa temática, por exemplo. Aí o aluno vai e escreve em cima daquilo. Ele não vai fazer diferença nenhuma nesse edital. Ele não vai tirar uma nota maior, levando em consideração que essa prova também é classificatória. Vamos enxergar o seguinte. O Instituto AOCP trabalha, como eu disse a vocês, por uma análise que chama piramidal, ok? Vou colocar aqui para vocês. Análise piramidal. Como assim, Jacira, o que seria essa análise piramidal? Ela coloca um tema, ok? Ela já definiu o tema no edital. Ela coloca um tema, com base nesse tema, ela traz uma contextualização e pede que o candidato escreva, embasando a sua escrita nessa contextualização. O que ela cobra desse candidato? Primeira coisa, nessa análise, vou avaliar a redação desse aluno, a questão discursiva desse aluno, não é redação, a questão discursiva desse aluno. O que o Instituto AOCP irá olhar? Dentro desse conhecimento, olha o que eu preciso que vocês compreendam. Entender essa análise piramidal, eu vou caminhando aqui com vocês. Dentro de todo o conhecimento que esse aluno demonstrar na questão discursiva, ele tem que ter um enlace na hora de escrever. Ele vai mostrar conhecimento sobre o brincar e o cuidar na educação infantil, por exemplo, né? Vamos supor que ele vai mostrar conhecimento. Esse conhecimento, ele não pode ser apenas teórico. Então, não adianta, presta atenção, é erro. Não adianta o camarada falar assim, de acordo com Maria da Graça Costaval, de acordo, não adianta falar assim, ok? Por quê? De acordo com Coscarelli, não adianta só ter o traço teórico e não ter o traço prático. Olha o que ela vai te pedir. Teórico, conhecimento teórico e conhecimento o quê? Prático. Como assim, Jacira? Eu tenho que necessariamente fundamentar a minha questão discursiva, essa grande diferença entre uma relação e uma questão discursiva. Eu tenho que fundamentar, eu tenho que demonstrar conhecimento, ok? Tenho que mostrar conhecimento, mas eu preciso de antemão colocar a prática em questão. Não adianta trazer conhecimento de livro sem agregar com a prática. Não passa no Instituto AOCP, não vai para frente. Presta atenção. Como que o pessoal começa errado? Já vou pedir a vocês que cortem isso da redação de vocês. É um erro horrendo, de acordo com o Instituto AOCP. Pode ser bonito, pode ser prático para outras instituições. Instituto AOCP, não. Quer ver errado? Muito se tem discutido, geralmente é assim que o pessoal começa, quando eles pensam que vão trazer conhecimento. Porque é assim que o pessoal fala, né? Eu vou levar muito conhecimento. A banca falou que ela vai avaliar o conhecimento, porque a questão discursiva, Jacira falou que eu tenho que demonstrar conhecimento. Opa, teórico e prático. Eu vou mostrar como, tá? Qual que é o primeiro erro que esse camarada comete lá na redação, na questão discursiva? Desculpa, na questão discursiva. Qual é o primeiro erro que ele comete porque ele acha que a questão discursiva é igual a redação, não é? Ele começa assim, muito se tem discutido nos dias de hoje sobre o papel do professor na esfera da educação. Gente, não vai a lugar nenhum quem já começou assim, ok? Não vai. Muito se discute sobre o papel da alfabetização na educação infantil. Muito se debate, muitos estudam. Não faça isso. Não venha com argumento que seja argumento generalizador. Não existe isso. Muito se tem. Você é você é diferente, você é meu aluno. Seja meu aluno por ter lido algo que eu já tenho escrito, algum artigo, alguma coisa assim, uma apostila, algo. Seja meu aluno pelas aulas que eu disponibilizo no YouTube, são meus alunos com o maior carinho. Seja meu aluno matriculado num curso meu, numa matéria isolada, num curso específico, não interessa. Aluno meu vai fazer diferença nessa prova.
O meu compromisso com vocês é além das barreiras tecnológicas, além, vamos pensar, não vamos cair na mesmice que os outros fazem, porque essa prova não é só lá tirar 50% que o camarada já foi aprovado. Não é, ela é eliminatória classificatória. Então, eu preciso que vocês entendam o seguinte, estruturas que serão falhas no início dessa escrita. Muito se tem discutido. Você não faz parte de muitos. Você tem que se ver, se perceber como único dentro da educação. Ou um dos que faz a diferença no anseio educacional, qual é o seu papel nessa educação? É muito se tem discutido como se você não fizesse parte disso, como você não se importasse. Olha o que o pessoal escreve, dá uma olhada. Muito se tem discutido, ou seja, eles discutem para lá e eu estou para cá. O que o Instituto OCB vai falar? Beleza, o pessoal discute, você não, né? Entenderam? Olha como que o pessoal traz vícios de linguagem para a escrita. Outra unidade que não faça, não vai para frente, eu estou dizendo de carteirinha, com total convicção, não faça. Por exemplo, o camarada começa lá assim, nos dias de hoje, a educação precisa ser pensada, nada de falar nos dias de hoje. Na atualidade, o ensino no Brasil não é na atualidade. Presta atenção, nós estamos em uma evolução educacional que foi a longo prazo sendo construída e debatida. Nós temos quantas LDBs na nossa estrutura de educação? Concordam comigo? Não é? Os PCNs, depois veio a Base Nacional Comum Curricular. Olha, os avanços vão acontecendo. Retrocessos acontecem, são feitos ajustes e os avanços acontecem. Então, preste atenção. Nada de falar assim, na atualidade, sabe, o papel do professor, dentro dessa pirâmide de conteúdo, o papel do professor é importante ser salientado? É importante nós falarmos sobre o papel desse professor? Claro que é, mas depois que você demonstrou conhecimento teórico e prático. Então, por exemplo, quando você entra numa sala de aula, qual é o seu perfil? Como é você, professor, na sala de aula? Como você traz a diferença para os seus alunos? Não é também para colocar lá assim, ó, eu, professor, faço a diferença? Não. Mas qual seria uma forma ideal, uma forma certa de nós começarmos essa questão discursiva? Preste atenção. O Instituto OCP coloca lá, ok? Um textinho. Geralmente faz assim, porque hoje em dia se discute, e quem está no estado de vocês, existe uma personagem muito peso, como se for, não desmerecendo os outros autores, lógico que não. Então, geralmente, ela defende muito essa questão da escrita contextualizada, da escrita em prol de algo, em razão de algo. Então, preste atenção. O Instituto OCP não vai fugir disso. Então, eles já deram o tema, mas eles vão dar o tema para vocês e algum conhecimento, por exemplo, algum trecho, pode ser um trecho de uma obra que eles tenham citado como referência, pode ser uma problemática que surja numa sala de aula, eles peçam para vocês um tipo de intervenção, entendeu? Então, geralmente funciona assim, no Instituto OCP. Eles dão um textinho, 1 ou 2 no máximo, de 1 a 2 no máximo. Quando é um textinho só, ele é um pouquinho maior. Quando são 2 textinhos, eles são 2 textinhos pequenos. Então, atrás aqui, o Instituto traz a banca, texto 1, texto 2, e fala assim, ó, com base nos textos motivadores acima, produza questão discursiva retratando o seguinte tema: o papel do professor como mediador, visando a esfera do brincar e do cuidar como eixo da educação. Por exemplo, prestem atenção, isso já é indução ao erro. Aí o pessoal começa a falar do papel do professor e vai de cima embaixo. Não é para fazer isso. Não é para fazer isso. Primeiro eu defendo como que o brincar é de extrema relevância no anseio educacional, na esfera infantil, e como essa base conciliada entre o cuidar e o brincar, que entra o papel do professor, ok? Então vamos aqui enxergar, quer ver? Eu vou apagar aqui e vou com vocês aqui caminhando. Eu quero construir com vocês essa estrutura piramidal, tá bom? Então, olha lá. Vai pedir um conhecimento, deixa eu ver aqui. Boa noite, quanto tempo que não vejo as aulas dela, que saudade, ela é fera de... Ah, obrigada, gente, Matheus e Bena, beijo carinhoso, depois eu vou com carinho ler todos os comentários, tá bom? Obrigada, beijo, eu vou olhar para aqui pro retorno, mas se tinha alguma dúvida. Você poderia escrever
um início da discursiva diferente como exemplo em qualquer disciplina que está no edital? Sim, eu explico para vocês, tá bom? Eu vou acompanhando aqui. O que não der tempo de nós conversarmos hoje, vou com carinho ler todos os comentários, tá? Vem aqui comigo, então. Vamos lá. Dentro dessa estrutura piramidal, o que eu preciso compreender? Eu tenho que ter um conhecimento teórico e prático, ok? Dentro desse conhecimento teórico e prático, eles me pedem assim, eles vão avaliar, isso é certo, eles falam assim, ó, o Instituto OCP, eu vou avaliar o domínio, ok? Que domínio é esse? Técnico-científico, ou seja, técnico-científico. O que eles vão fazer aqui necessariamente? Eles vão olhar assim, essa pessoa tem conhecimento teórico? Sim. Olha, ela fala com propriedade, ela embasa a discussão dela em cima de teóricos. Nada de falar assim, de acordo com fulano, de acordo com Beltrano, porque vocês não terão como citar a obra, citar o ano, citar a página, né? Aí outro erro também que a pessoa comete, né? Por exemplo, eu, Jacira, tenho amor demais por diversos autores que estão lá no estado de vocês. Agora, a minha, um dos meus olhos de ouro também, por incrível que pareça, é Maria da Graça Gustaval. Eu não iria colocar na minha dissertação assim, de acordo com Maria da Graça Gustaval, que é outro erro que o pessoal comete. E, geralmente, eles têm essa orientação errônea. Quando você coloca o nome de algum autor específico, você, pelas normas da BNT, tem que citar o livro, a obra, a página, concorda, a edição, e você não vai ter essa condição. Então, qual é a maneira certa de você citar dentro de uma questão discursiva um conhecimento teórico? De acordo com inúmeros estudiosos e autores renomados no que diz respeito à alfabetização, compreende-se que, entenderam a diferença? Você não cita ninguém, você não cita de forma específica porque você não coloca em detrimento dos demais. Oscar L, que está lá citado no edital de vocês, sabe, tem total gabarito. Eu não posso citar e desmerecer os demais, porque dá a impressão também que eu li só e não li os outros. Então, prestem atenção. Qual é a necessidade de nós fazermos? Eu tenho que necessariamente demonstrar conhecimento teórico, e eu tenho que ter, né? Então, todas aquelas aulas que vocês vão assistir, por exemplo, nos cursos preparatórios onde vocês estão inseridos, né? Vocês vão assistir sobre os conhecimentos político-pedagógicos, eles vão influenciar demais a hora da escrita das discursivas. Então, é necessário falar assim, ao invés de começar, a pessoa me perguntou aqui, como começar uma questão discursiva? Gente, nada de falar, nos dias atuais, nos dias de hoje. Aquele teminha que ela colocou aqui, ela deu 2 textinhos, quer ver resolver a situação aqui? Eu não consigo, com o tempo que nós temos, trabalhar a estrutura da questão discursiva. Eu não vou conseguir fazer isso no tempo que nós temos. Né? Mesmo que eu postergue a aula sem o menor problema, eu não consigo fazer isso porque a estrutura em si de uma questão discursiva, ela tem que ser pormenorizada, detalhada. Mas eu consigo trabalhar com vocês os erros que as pessoas cometem, que vocês não podem cometer. Já sei como iniciar a questão discursiva. Vamos supor que o Instituto OCP tenha dado esses 2 eixos aqui, esses 2 textinhos, ok? Que são textos motivadores. E tenha colocado aqui embaixo o tema, né? Então, por exemplo, o papel do professor deve ser um mediador, visando atitudes que promovam o brincar como aspecto de cuidar, por exemplo. O que você faz? Exatamente, você começa sua questão discursiva por meio desse trecho que ela colocou. Claro que vocês não vão copiar o trecho como um todo. Vocês vão parafrasear esse trecho e vão iniciar a construção de vocês. Então, o brincar e o cuidar são relações intrínsecas que se fazem necessárias na esfera da educação infantil. Entenderam? Eu começo a discursiva direto com o conteúdo que eu vou dissertar. Não podemos fazer o que nós chamamos de circunlóquios. O que são circunlóquios? São rodeios. Eu, Jacira, quando estou do outro lado, não sou professora, mas sim sou membro de correção, de redação, questão discursiva em banca de concurso público, ou sou elaboradora de uma questão discursiva, de uma redação em concurso público, primeira coisa que eu olho, na hora de corrigir essas redações, essas questões discursivas, eu olho se aquele candidato ele é objetivo.
Se ele quer me convencer de algo, porque ele não tem nada o que falar, então ele vai ficar rodeando para dar aquela quantidade mínima de linhas, ou se realmente ele tem um conteúdo a apresentar sobre aquele conceito que foi trabalhado naquele estalo. Então, é necessário que vocês tenham firmeza na hora de começar essa questão discursiva. Nada de começar pelaquilo que nós chamamos de muletas. Muletas de escrita. Muito se fala, muito se estuda, muito se defende nos dias de hoje, atualmente, não. Começa pelo tema que ela te deu, ok? Então, vamos aqui enxergar. Dentro dessa questão piramidal, olha o que o Instituto OCP fará com vocês, que é de suma relevância vocês compreenderem. Isso aqui é o que ela vai avaliar de imediato lá no edital de vocês. Então, por exemplo, comecei a escrever. Isso aqui, gente, vale que a ponta da pirâmide. Isso aqui vale 10 pontos. Ok? Então, o camarada, na hora que pegou a redação de vocês, o corretor, o membro lá da banca, começou a corrigir a questão discursiva de vocês, redação, a questão discursiva de vocês. Primeira coisa que ele vai observar, peraí, essa pessoa coloca conhecimento teórico e coloca conhecimento prático. Não é isso? Como que eu demonstro conhecimento prático? Né? Quando eu apresento atitudes que são trabalhadas, não na escola onde eu estou, não podemos ter nenhum conteúdo de pessoalidade. Nada de falar assim, na escola em que eu ministro aula, não. Mas olha, na esfera educacional, é de suma relevância que o papel do professor seja o de priorizar a interação com seus alunos, o de promover o raciocínio e o pensamento lógico desses alunos, trazendo o cuidar como esfera base do ensino. Olha, o que ele demonstrou, ele embasou em algum conhecimento teórico, porque ele falou, de acordo com inúmeros estudiosos, que são voltados para a esfera educacional, no ensino infantil, torna-se necessário que a educação seja emoldurada por isso, por aquilo, ok? Então, ele já demonstrou conhecimento teórico quando ele fala, de acordo com os estudiosos, de acordo com grandes autores, com autores que se debruçam sobre a causa da educação de forma asseverada. Olha, já embasei aqui, já trouxe conhecimento teórico. Como avaliar o prático? Quando eu demonstro alguma atitude que seja proveniente do professor, que demonstre ali que ele tem um conteúdo que é voltado justamente para os anseios que o Instituto OCP pontuou na base de tema. Então, como ele vai organizar essa questão do cuidar e do brincar? Então, é necessário que atividades promovam a valorização das diversidades dessas crianças. É necessário que essas crianças observem que elas são parte de uma sociedade e, portanto, elas apresentam o seu próprio valor. Então, as atividades educacionais, as atividades sejam classe e extraclasse, elas devem primar por essa construção cidadã, por esse raciocínio que a criança precisa se enxergar como parte de uma sociedade, ela tem o seu valor, ela tem a sua importância. Ou seja, o papel do professor não é para ser destacado na escrita. Aí vocês colocam, portanto, o papel do professor é justamente permear esse encontro entre a criança enxergar a importância dela na esfera social, valorizando as construções que ela aprende na escola. Então, o papel do professor não é apenas primar pelo conteúdo que é disposto na grade curricular, mas sim por atitudes, por valores que vão dar a essa criança a condição dela se tornar um cidadão ativo, pensante, um cidadão atuante. Entenderam, gente? Então, o papel do professor não começa a redação. O Instituto OCP espera que vocês exatamente comecem a redação falando sobre o papel do professor. Nessa dissertação, nessas discursivas, que são chamadas também de dissertações, o profissional que vai corrigir essas dissertações, essas questões discursivas, que são nomes sinônimos, eles esperam o seguinte: como essa pessoa vai aqui começar essa dissertação? Como ela vai começar essa questão discursiva? Como ela vai fazer isso aqui? Geralmente, o professor não enxerga, mas ele se coloca sempre como o que precisa ser enaltecido, valorizado. Não. O que vocês vão enaltecer é a base temática. O papel do professor entra apenas como mediador desse conhecimento, ok? Então, vem cá comigo. Nessa base piramidal, o Instituto OCP vai puxar uma outra frente aqui de trabalho. Então, olha o que eu tenho que ter aqui. Dentro da minha argumentação, deixa eu subir aqui um pouquinho.
O que ela vai avaliar na estrutura minha de escrita? Ela vai avaliar de imediato se eu defendi um ponto de vista. Olha o que ela pede. Quando o Instituto OCP elabora a questão discursiva, o Instituto exige desse aluno que ele não fique em cima do muro. Então, ele precisa ter um ponto de vista. Ele tem que ter um ponto de vista. Ok? Ele precisa ter um ponto de vista. Jacira, como assim um ponto de vista? Eu preciso defender algo. Mas na hora de defender, gente, qual é o outro erro que o pessoal comete? Na minha opinião, o Instituto ACP geralmente fala assim, dê a sua opinião, pontue comentários sobre qual é a sua ideia, a sua construção sobre a temática X ou Y. Não é, de forma alguma, para vocês se darem assim, de acordo com a minha opinião, de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu julgo, não é para você aparecer nessa questão discursiva. Não pode. A questão discursiva, você dá a opinião, você é crítico, mas você não se coloca nela. Então, olha, a forma de defender o ponto de vista. A educação precisa ser pensada por meio de valores que sejam construídos e, entenderam? Então, olha, estou trazendo minha opinião, estou dando minha opinião sem dizer, penso que a educação precisa ser construída primando pela liberdade de raciocínio de pensamento. Tenham cuidado, nada de falar penso, acho, mesmo que o Instituto diga, dê a sua opinião, qual o seu ponto de vista sobre, não é para você se introduzir nessa questão discursiva. Combinado? Toda questão discursiva, ela tem o critério de impessoalidade. Nesse ponto, a redação argumentativa e a questão discursiva são idênticas, nesse aspecto, tá? Vem cá comigo. Além desse ponto de vista, a banca vai exigir de vocês que vocês também tenham um senso crítico. Por isso é que eu digo e volto a repetir. Quer ver? Isso aqui, gente, nada mais, nada menos que no edital de vocês vale 7 pontos. Então, se a pessoa escrever demonstrando senso crítico, ela tira ali 7 pontos. Vocês precisam tirar a nota máxima. Quanto mais, vai ser melhor para vocês, porque ele é eliminatório classificatório. Então, na hora de escrever, nada de falar de forma generalizada, por exemplo. Muitos pensam que educação, não. Entenderam a diferença? Muitos pensam, não. Qual é o seu senso crítico sobre aquilo? Seja incisivo, seja seguro. Né? Muitos pensam que a educação precisa ter um papel social. Né? Não. Olha a diferença. A educação precisa ter. A educação precisa desenvolver um papel social. Olha a diferença na hora de abordar as informações. Olha o peso. É importante que a educação seja vista como um meio pelo qual as transformações sociais podem ocorrer de forma segura. A educação precisa ser percebida como solidária. Entenderam a diferença? Então, olha, quando eu falo, pensa-se tal, olha a diferença. Eu preciso asseverar conhecimento. Então, nessa questão aqui, olha, 10 pontos só nessa parte, 7 pontos só nessa parte. Quer ver o candidato errar aqui? Um outro erro comum. Geralmente as pessoas têm a tendência, isso cabe em uma redação, mas não cabe de forma alguma em questão discursiva. Não cabe. A pessoa vai lá e coloca assim, ó. Por um lado, tem-se a educação assim. Aí vem, fala. Por outro lado, não é a argumentação certa para a questão discursiva. Não adianta. Né? Nada de falar assim, ó, por um lado, a educação é trabalhada e vista e pensada dessa forma. Por outro lado, a educação se manifesta, não existe por um lado e por outro lado. Questão discursiva, você não pode ficar em cima do muro. Isso, para o Instituto OCP, é ficar em cima do muro. Se a banca de vocês fosse, por exemplo, uma Fundação Carlos Chagas, que é uma fundação que trabalha, uma FCC da vida, que é uma banca que trabalha com causa e consequência, vocês até poderiam falar assim, ó, por um lado, a educação é permeada por essas esferas, a Base Nacional Comum Curricular preconiza tais e tais competências. No entanto, por outro lado, a educação, fazer esse paralelo de um lado e de outro lado, não resolve para o Instituto. Resolve para outras bancas, para o Instituto não.
Então, por exemplo, na hora de querer trazer, vocês podem trazer oposições, mas nada de utilizar na fala, na sua escrita, essa estrutura, por um lado e por outro lado. Nada de fazer isso no Instituto OCP. O que vocês podem fazer é falar assim, olha, inúmeras são as competências estipuladas pela Base Nacional Comum Curricular. A educação já apresentou avanços significativos no que diz respeito ao conteúdo e ao conhecimento sobre o papel atuante do professor em sala de aula para que um novo modelo de educação seja incorporado, visando e priorizando a inclusão desses alunos. A educação tem esse papel relevante. No entanto, ainda é percebido diversos desvios das normas que são estipuladas pela Base Nacional Curricular, pelos projetos político-pedagógicos. Entenderam a diferença? Necessariamente você pode trabalhar aspectos que sejam assim, olha, negativos e positivos, mas nada de utilizar na sua estrutura por um lado e por outro lado. O que o Instituto OCP entende? Quando você utiliza por um lado e por outro lado, eles entendem o seguinte: esse candidato não trouxe necessariamente um ponto de vista. O que ele fez? Ele tentou abraçar mundos e fundos e falou o quê? De um lado e do outro lado, falou assim, e eu me encontro onde? É necessário que vocês digam, que vocês se posicionem. Então, a educação precisa ser validada dessa forma, ela precisa ser pensada assim. Entendeu a diferença? Uma outra forma aqui. Aí vamos entender essa questão piramidal. Então, olha aqui, ó. Olha a estrutura de pirâmide. Né? Aí, do lado aqui, o que o Instituto OCP vai fazer? Ele vai colocar assim, olha. Dentro da resposta que você vai construir para essa questão discursiva, o que eles vão enxergar? Se você atendeu o tema, que era condizente com a base temática composta por essa questão discursiva, e se ainda assim você trouxe aqui os aspectos gramaticais. Nessa questão de aspectos gramaticais, nós temos aqui a pontuação de 6 pontos. Então vamos aqui enxergar o seguinte. Jacira, como eu faço com essa questão do Instituto OCP? Eu preciso de falar o quê? Eu preciso de estudar o quê? Gente, em linha de frente, eu vou dizer a vocês diversos conteúdos que vocês precisam estudar. Inúmeros. Não adianta falar só sobre o papel do professor, porque eles pediram necessariamente essa construção piramidal. Ok? Essa vai ser a avaliação de vocês. Então, quem for aprovado nesse concurso e tiver uma nota condizente para ser chamado no número de vagas, fez exatamente essa estrutura piramidal. E aí, para trabalhar essa questão de base teórica e prática, argumentação com ponto de vista, quais são os conteúdos que estão dentro do edital de vocês, que vocês precisam ler, estudar, fundamentar, pesquisar de imediato? A função social da escola. Ok? Então, se vocês quiserem anotar, papel e caneta na mão, vamos lá. Função social da escola. Jacira, como assim a função social da escola? Dentro do edital de vocês, eles estipularam isso como um dos conteúdos, né? Dentro dos conhecimentos comuns, né? Dentro dos conhecimentos político-pedagógicos, que acumulam todos os cargos. Então, aí vem algo que vai permear necessariamente essa construção. Né? Então, vamos aqui enxergar. A função social da escola como garantia de direito. Jacira, mas por que eu preciso saber disso? Porque quando você for falar do papel do professor, você vai falar do papel da escola. O professor faz parte de uma escola, concorda? Então não adianta falar assim, papel do professor, não. A escola precisa apresentar, ela precisa se perceber em função social. Quando a escola exatamente se concebe em função social, quando o que a escola trabalha é compreendido por esse prisma, por esse ângulo de perspectiva de análise, que a escola tem uma responsabilidade social, exatamente você tem nessa escola a garantia de direitos.
Então, é necessário que você estude essa unidade, você compreenda esse conteúdo, para que você tenha argumento, para que você tenha base teórica para colocar como parâmetro de prática, né? Ok? Então, é necessário. Eu vou fazer o seguinte, para não postergar demais a live de vocês, porque o pessoal aqui, olha, perguntando, por exemplo, se a aula vai ficar gravada, dando boa noite, tal, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para a equipe, então, marcar uma outra live, ok? E aí eles vão avisar para vocês vão ficar atentos e tal, para que vocês continuem comigo, essa interação, esse bate-papo, porque eu acredito muito que vocês podem fazer a diferença e que eu tenho condição de auxiliá-los. E para mim é uma honra fazer parte da história de vocês. Então, eu vou marcar uma outra live, vou pedir para minha equipe, ok, equipe? Vocês marcam uma outra live para mim, por favor, para os meus alunos, para que essa interação continue, para que eu explique a vocês. Hoje nós conversamos sobre inúmeras construções que são de suma relevância a compreensão de vocês, de acordo com o estilo do Instituto OCP. Banca tem a ver com a elaboração da prova, Jacira? Tem demais. O perfil da banca influencia demais na hora de elaborar a base temática e na hora de corrigir a dissertação de vocês. Então, no próximo encontro, eu vou falar para vocês sobre outros conteúdos que vocês precisam estudar. Por exemplo, a avaliação escolar eu preciso estudar? Lógico que precisa. Porque quando você for falar sobre avaliação escolar, a avaliação escolar ela pode ser um item que você venha colocar como base prática, ok? Para não ficar... O que não pode acontecer, gente, na dissertação de vocês, é vocês darem a sensação para o corretor que vocês ficaram ali na superfície, sabe? Falando. Sabe aquela sensação que geralmente o aluno tem que ele escreveu, mas não aprofundou, ele não conseguiu invadir, ele não conseguiu argumentar, ele ficou na superfície? Não pode acontecer isso, combinado? Não pode acontecer. Então, existem meios para que vocês não fiquem na superfície na hora de escrever, tá bom? Eu vou continuar na próxima aula, e aí nós vamos nos encontrar. Para mim vai ser uma honra recebê-los novamente, viu? Um beijo carinhosíssimo a todos vocês. Eu vou ler todos os comentários, eu prometo, tá bom? São muitas pessoas, mas eu vou ler todos os comentários. A Alessandra aqui falando, amei, obrigada. Tem um curso só para a prova discursiva. Minha equipe falando boa noite, Jacira. Aparecida aqui, Almeida. Olha, um beijo carinhosíssimo a todos vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Peço desculpas, porque nós tivemos aqui um contratempo com aquele outro link, mas solucionamos. O importante é isso. É essa interação ter acontecido. E aí nós vamos fazer isso mais vezes, tá bom? A pessoa falando aqui, a Virginia, que show. Show são vocês, viu? Obrigado pelo carinho, por terem me recebido de braços abertos. E aí, na próxima aula nós continuamos, tá bom? Viu? Vou trazer várias novidades sobre o Instituto OCP para fundamentar a preparação de vocês, para vocês irem rumo à aprovação. Eu confio em vocês, eu aposto em vocês, tá bom? Beijo, carinhosíssimo, até o próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau.